Em 2020, teve fundo imobiliário pagando mais de 20% de rendimento para os seus cotistas. E esse aluguel, para quem não sabe, já é totalmente isento de imposto de renda. Um ótimo negócio, né? Mas será que esse fundo foi o melhor para você ter investido em 2020? Será que ele vai continuar pagando tanto rendimento assim? Hoje eu vou te mostrar alguns dos fundos imobiliários que mais pagaram dividendos nesse ano e o que você pode esperar dessa classe de ativo em 2021. Fala pessoal, eu sou o Gustavo Teixeira, criador do É Dinheiro, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns dos fundos imobiliários com os maiores dividend yields de 2020 e o que é que você pode esperar desses ativos para o próximo ano. Então já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você quiser aprender mais sobre como investir em fundo imobiliário e ganhar muito dinheiro investindo nesse tipo de ativo. E se você quiser também conferir a lista com os 10 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos em 2020, é só você baixar o relatório que está aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. E para começo de conversa, a gente precisa falar um pouco, é claro, sobre o cenário do investimento em fundos imobiliários. E essa é uma classe de ativo que ficou extremamente popular nos últimos meses, principalmente por conta de ser uma porta de entrada ali mais amigável para quem quer investir na bolsa de valores, investindo em um ativo que não é tão volátil, né? Não varia tanto assim o preço como é o caso das ações. Então a gente vê aqui uma evolução anual do número de fundos imobiliários listados na nossa bolsa. A gente tem que desde 2017 até 2020, nos últimos 4 anos, esse número dobrou de 150 fundos listados para quase 300. E se a gente olhar o total de fundos, incluindo também aqueles não listados, a gente saiu ali de 330 para mais de 520 fundos imobiliários. E isso a gente vê também no número de investidores que tem algum investimento nessa classe de ativo. Desde 2009, esse número saiu de 12 mil para mais de 1.136.000 investidores no final de novembro de 2020. Olha o crescimento exponencial. Se a gente olhar só os últimos 3 anos, esse número já aumentou 10 vezes. Né? 4 anos aqui, desde 2017, 10 vezes. É um aumento assim bizarro. É algo assim que nem os maiores otimistas imaginavam. Só que um perigo que eu tenho notado, que tem feito com que muita gente faça investimentos ruins e acabe perdendo dinheiro, é o fato de esses novos investidores, na hora de procurar um FII para investir, estejam olhando ali apenas para o dividend yield desse fundo, sem entender direito o que ele está vendo ali. O que eu quero dizer com isso é que para você fazer um bom investimento em fundos imobiliários, você precisa entender o que significa o tal do dividend yield. Entender que essa é uma métrica atrasada. Sabe por quê? Porque o dividend yield, para a gente calcular ele, a gente tem que pegar todos os dividendos que foram pagos nos últimos 12 meses pelo fundo e dividir pelo preço atual da cota. Eu estou pegando uma informação do passado e comparando com uma informação do presente, então você sempre vai ter um indicador atrasado. E já que a gente está falando sobre dividendos, me conta aí qual foi o fundo imobiliário da sua carteira que mais te pagou dividendos nesse ano. Manda aqui nos comentários e vamos ver se está nessa lista daqueles que mais pagaram. Só que o grande problema de a gente olhar apenas o dividend yield é o fato de que o fundo ter pago um certo dividendo nos últimos 12 meses não significa que ele vai pagar isso também nos próximos 12 meses. Porque um mantra que você tem que gravar na sua cabeça quando o assunto é investimentos é que rentabilidade passada não é garantia de lucro futuro. Para saber quanto o fundo vai pagar no futuro, o ideal é que a gente analise os ativos que estão dentro da carteira do fundo, sejam eles imóveis físicos ou até mesmo os títulos de renda fixa que são voltados para o mercado imobiliário,
que é o caso dos CRIs, para os fundos de papel ou para os fundos híbridos. Isso daí é papo para um outro vídeo onde eu já expliquei um pouco sobre essas classes de ativo, que eu vou deixar inclusive aqui em cima para você dar uma olhada também. E, por exemplo, o fundo que mais pagou dividendos em 2020 e que faz parte da carteira do IFIX, que é aí o nosso índice de fundos imobiliários, que é composta pelos fundos mais líquidos, né, os mais negociados na nossa bolsa de valores, foi o XPCM11, que teve um dividend yield de 21,44% na última vez que eu dei uma olhada. E esse foi o maior valor entre os fundos presentes no IFIX, bastante acima da média geral aí do mercado. Porém, um investidor desatento que não fez o seu dever de casa sobre esse fundo imobiliário, talvez não tenha percebido que esse é um fundo que é na verdade o que eu chamo de armadilha. Eu digo isso porque ele é um fundo monoativo. Ele tem um único imóvel, que é o edifício Corporate Macaé, no estado do Rio de Janeiro, cuja única locatária era a nossa querida Petrobras. E digo era no passado, porque no final de 2019 a empresa divulgou a sua intenção de sair do imóvel, de rescindir o contrato de aluguel. Só que por ser um contrato atípico, onde as multas por rescisão são desproporcionais, são enormes, justamente para tentar proteger o dono do imóvel, a empresa teve que pagar uma bela indenização ao fundo, que foi então distribuída aos seus cotistas, causando esse grande aumento temporário no dividend yield desse fundo imobiliário. Só que o ponto aqui é que está inclusive programado para a empresa entregar esse imóvel agora em dezembro de 2020. E aí nos próximos meses a receita do fundo tende a diminuir até que eventualmente ela chegue a zero, enquanto o time de gestão não conseguir encontrar um novo locatário para esse imóvel, ou não comprar um outro imóvel, ou diversificar um pouco a carteira, que eu particularmente acho que é algo improvável. Eles vão mesmo focar, já estão focando em encontrar um novo locatário para substituir a Petrobras. Então quem olha apenas para o dividend yield do fundo não vê toda essa história que está por trás, não entende realmente onde que está investindo o seu dinheiro. E provavelmente não ia perceber essa armadilha que é o XPCM11 hoje e acabaria fazendo um investimento muito ruim. Existem alguns passos para você analisar um fundo imobiliário e fazer um bom investimento, que eu expliquei passo a passo nessa live, que eu vou deixar aqui, tá lá tintim por tintim, tudo explicadinho. Tem inclusive um checklist bem completinho para você olhar tudo o que você precisa antes de investir em um fundo imobiliário, que eu deixei de graça para você, só entrar lá e baixar. Mas já vou te adiantar aqui alguns passos dessa sua análise para você já ir se acostumando. Por exemplo, a primeira coisa que você precisa olhar na hora de escolher um bom fundo imobiliário é a qualidade da carteira desse fundo. Os ativos que ele tem ali dentro são bons? Os imóveis físicos são imóveis novos, bem localizados? São imóveis de qualidade AAA, AA+? Qual é a qualidade desses ativos? Quem é o locatário que está ali? É mais de um? É apenas um? O fundo tem mais de um imóvel? É monoativo? É diversificado por regiões? Tudo isso dá para você olhar na carteira de um fundo imobiliário. Ah, Gustavo, mas e se for um fundo de papel, um fundo de CRIs? Aí são outras métricas que você vai olhar para entender a qualidade do que está ali. Você vai ter uma certa dificuldade, provavelmente, de medir a qualidade de crédito de cada um dos papéis, porque eles tendem a ter muitos, mas você pode olhar ali, qual que é o loan to value médio da carteira. Essa é uma métrica que eu posso explicar depois mais detalhadamente em outro vídeo, mas é basicamente qual que é a garantia daquele empréstimo, né? Quanto que aquele CRI está pegando emprestado de dinheiro em relação ao valor total da operação. Qual que é, por exemplo, o índice das obras daqueles CRIs? Porque geralmente os CRIs estão envolvidos em um financiamento de uma operação imobiliária que ainda está em andamento. Então você pode ver também
qual que é o duration médio da carteira. Quanto maior esse indicador, mais arriscada é aquela operação, né? Quanto tempo vai demorar para retornar o seu principal, o seu dinheiro investido. Então tem várias métricas aí para você olhar a qualidade também da carteira de crédito de um FII de papel. Então é justamente o que eu pontuei aqui, né? Analisar os imóveis e ou a qualidade da carteira de crédito do fundo. Entender também qual é a relação entre o preço atual das cotas e o valor verdadeiro, o valor intrínseco daquele fundo, daquele ativo que você está olhando. Qual que é o indicador preço sobre valor patrimonial, P sobre VP, por exemplo. Essa já é uma boa métrica para você entender se você está pagando caro ou barato nesse ativo. E o que você deve tomar cuidado aqui é que não necessariamente um fundo com P sobre VP abaixo de 1, né, onde em teoria o valor de mercado do fundo está abaixo do valor patrimonial dele, de cara seja um bom negócio, de cara significa um fundo barato. Entenda se aquela relação de P sobre VP que está ali, ela tem alguma justificativa, né? Por que é que o valor patrimonial do fundo está mais alto do que o valor de mercado? Será que ele é um caso de armadilha como o XPCM? Ou será que é simplesmente uma arbitragem do mercado, uma incoerência do mercado que está disponível justamente para você fazer um bom investimento, para você comprar um bom ativo em um preço que seja atrativo? É isso que você, como um bom investidor, precisa aprender a fazer. E é justamente também para isso que eu tô aqui, para te ajudar. E aí eu trouxe aqui agora também para você ver o top 10 dividend yields do ano de 2020. O primeiro, como eu já falei, foi o XPCM. O segundo foi o BB progressivo, né, o BBFI11B, que também teve aí um problema com o locatário. Então também é mais um caso de armadilha para você ficar bem atento. E se você quiser ver essa lista completa, é só baixar o relatório que está aqui embaixo na descrição, no primeiro link, totalmente gratuito, para você entender aí um pouco mais sobre cenários, sobre os fundos imobiliários que mais pagaram dividendos no ano de 2020. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado a melhorar os seus investimentos em fundos imobiliários, que é essa bela oportunidade de investimentos para quem quer diversificar sua carteira e ainda receber aluguéis mensais já isentos de imposto de renda. E se você gostou desse conteúdo, não esquece, deixe seu like, deixe seu joinha aí para me ajudar e também já aproveita para se inscrever no canal e vir fazer parte dessa nossa tribo de investidores que a gente está criando aqui no Brasil. Um grande abraço e até a próxima!